Olá a todos, sou o Dr. Carlos Monteiro e há anos venho dedicando minha carreira ao cuidado da saúde geriátrica com foco total no bem-estar dos nossos queridos idosos. Hoje quero conversar sobre um assunto que frequentemente permeia os pensamentos de quem está vivenciando os anos dourados, as casas de repouso, também conhecidas como lares para idosos. Vocês já se perguntaram se mudar para uma casa de repouso é realmente o melhor caminho? À medida que envelhecemos, é uma suposição comum. Muitas pessoas simplesmente imaginam que ao envelhecerem e viverem sozinhas, uma casa de repouso é a escolha mais segura e sensata. Mas e se eu lhes dissesse que essa decisão traz consigo algumas desvantagens ocultas? Alguns desses riscos podem, na verdade, tornar a vida mais difícil e não mais fácil. As casas de repouso são projetadas para fornecer cuidados, sem dúvida, mas o que elas frequentemente tiram é tão importante quanto o que oferecem. Desde a perda da sua independência até os custos emocionais e financeiros, há questões sérias a serem consideradas. Consequências que a maioria das pessoas não avalia de verdade até ser tarde demais. Neste vídeo, vamos desvendar 7 motivos cruciais pelos quais mudar para uma casa de repouso pode não ser a melhor decisão para você. Se você está pensando sobre o seu futuro, ou se tem um ente querido considerando essa opção, é vital entender o que realmente está em jogo. Muitos idosos acabam se sentindo presos, isolados e honestamente em situação pior do que antes, simplesmente por não conhecerem essas verdades com antecedência. Então fiquem comigo até o final. O que vocês aprenderem hoje pode realmente mudar a forma como encaram o envelhecimento e os cuidados de longo prazo. Se alguma vez se sentiram inseguros sobre o que é melhor para vocês ou para alguém que amam, esta informação os capacitará a tomar uma decisão mais informada e confiante. Agora vamos começar com o número 1. Número 1, fardo financeiro. Muitas pessoas não percebem o quão caras as casas de repouso podem ser, até que elas ou alguém que amam realmente precisem de uma. Sim, elas oferecem refeições, cuidados médicos e ajuda com atividades diárias, mas o custo financeiro desse cuidado pode ser verdadeiramente assombroso. A estadia média em uma casa de repouso pode esgotar rapidamente suas economias, limitar sua liberdade financeira e deixar os idosos com muito pouco controle sobre seu próprio dinheiro. Se você trabalhou duro a vida inteira para economizar para a aposentadoria, mudar para uma casa de repouso pode significar ver esses fundos desaparecerem mais rápido do que jamais imaginou. Um dos maiores problemas é a despesa a longo prazo. As taxas das casas de repouso podem variar de vários milhares de reais por mês a mais de 100 mil reais por ano em algumas regiões. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o sistema público de saúde cobrirá esses custos integralmente, mas a realidade é que, na maioria das vezes, ele cobre principalmente estadias de reabilitação de curto prazo e não cuidados de longa duração em instituições privadas. Isso significa que a maioria dos idosos tem que pagar do próprio bolso até se qualificar para algum benefício social específico, o que muitas vezes requer o esgotamento de quase todos os seus bens pessoais. Para muitos, isso significa perder a capacidade de deixar uma herança, manter sua casa ou qualquer segurança financeira real, além do custo básico do cuidado. E não é apenas o custo base. Taxas ocultas se acumulam rapidamente. Muitas casas de repouso cobram extra por coisas como quartos privativos, dietas especiais, fisioterapia e até itens básicos de higiene pessoal. Esses custos nem sempre são explicados antecipadamente, deixando as famílias com contas inesperadas. Se um residente precisa de atenção médica especializada ou serviços extras, essas despesas podem disparar às vezes, dobrando o que originalmente esperavam pagar. Outra grande preocupação é a perda do controle financeiro. Em alguns casos, uma vez que um idoso se muda para uma casa de repouso, suas decisões financeiras
podem ser administradas pela instituição ou por um curador nomeado judicialmente se considerado incapaz de gerir seus próprios assuntos. Isso pode dificultar o acesso aos seus próprios fundos, o gerenciamento de seus gastos, ou até mesmo a escolha de como seu dinheiro é usado. Alguns residentes de casas de repouso se encontram em situações onde não têm mais voz sobre como seu próprio dinheiro está sendo gasto. Veja o caso do Sr. Ricardo, por exemplo. Aos 80 anos ele sempre foi cuidadoso com suas finanças e havia economizado o suficiente para viver confortavelmente. Mas quando se mudou para uma casa de repouso, após uma queda, ficou chocado com a rapidez com que suas economias diminuíram. Entre as taxas mensais, cobranças extras por fisioterapia e custos de itens de higiene pessoal, ele perdeu quase metade de suas economias no primeiro ano. Quando percebeu quanto dinheiro estava sendo drenado, restavam-lhe poucas opções. Para muitos idosos, os custos das casas de repouso eliminam uma vida inteira de economias, deixando-os com menos escolhas e pouco controle. Alternativas como cuidados domiciliares, moradia compartilhada com um cuidador, ou residenciais assistidos que oferecem um nível diferente de assistência, podem fornecer o suporte necessário por uma fração do custo. Antes de se comprometer com uma casa de repouso, é crucial entender os riscos financeiros e explorar todas as opções possíveis, porque uma vez que seu dinheiro se vai, é difícil recuperá-lo. Número 2. Aumento da solidão e depressão. Muitas pessoas presumem que mudar para uma casa de repouso ajudará a combater a solidão porque estarão cercadas por outros residentes. Mas a verdade é que a solidão e o isolamento emocional são duas das lutas mais comuns que os idosos enfrentam em casas de repouso. Apenas estar perto de pessoas não significa automaticamente que você se sente conectado. Na verdade, muitos residentes de casas de repouso relatam sentir-se mais sozinhos do que nunca. Eles são separados de sua família, amigos e do ambiente familiar que os fazia sentir em casa. Uma das maiores razões para essa solidão é a falta de conexões profundas e significativas. Embora muitas vezes haja atividades em grupo programadas, elas nem sempre promovem amizades verdadeiras. Alguns residentes podem ter dificuldades com mobilidade e audição, ou questões cognitivas que dificultam a socialização. Outros podem simplesmente não se conectar com as pessoas ao seu redor da mesma forma que faziam com amigos de longa data ou vizinhos. O resultado: muitos idosos se sentem desconectados mesmo em uma sala cheia de gente. Outro fator importante são as visitas familiares limitadas. Muitos idosos se mudam para uma casa de repouso, acreditando que seus entes queridos os visitarão regularmente, mas com o tempo, as visitas podem se tornar menos frequentes. Membros da família podem morar longe, ter agendas lotadas, ou presumir que seu ente querido está bem cuidado e não precisa de tanta interação. Para muitos residentes de casas de repouso, os dias silenciosos entre as visitas podem parecer longos e solitários. E embora telefonemas e videochamadas possam ajudar, eles não substituem o calor da conexão presencial. Além disso, há o peso emocional de perder um ambiente familiar. Mudar de uma casa cheia de memórias pessoais pode ser profundamente perturbador. Coisas simples como sentar na sua cadeira favorita, caminhar pelo seu bairro ou ver rostos familiares no supermercado proporcionam uma sensação de conforto e pertencimento, algo difícil de replicar em uma instituição de cuidados estruturada. Sem esses confortos diários, é fácil sentir que algo está faltando. Veja a Dona Carolina, por exemplo. Aos 78 anos ela morava sozinha, mas tinha uma forte rede social, vizinhos que a visitavam, amigas com quem almoçava e um grupo da igreja que frequentava todos os domingos. Quando se mudou para uma casa de repouso, pensou que se sentiria ainda mais conectada, mas o que encontrou foi uma falta de conversas profundas, rostos desconhecidos e uma rotina que a fazia sentir como uma visitante em sua própria vida.
A perda desses relacionamentos significativos levou a sentimentos de depressão e isolamento, algo que ela nunca esperou. O impacto emocional da solidão não é apenas sobre se sentir triste. Pode realmente afetar sua saúde física. Estudos mostraram que a solidão crônica pode aumentar o risco de doenças cardíacas, declínio cognitivo e até encurtar a expectativa de vida. A interação social não é apenas um bom complemento para a vida, é uma necessidade para o bem-estar mental e emocional. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor comente ponto 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Agora vamos seguir para o número 3. Declínio da saúde física. Muitas pessoas acreditam que mudar para uma casa de repouso as ajudará a se manterem mais saudáveis, porque terão acesso a cuidados profissionais e assistência. Mas o que não percebem é que as casas de repouso podem muitas vezes contribuir para o declínio físico, em vez de preveni-lo. Embora essas instalações forneçam cuidados básicos, nem sempre incentivam o tipo de movimento e atividade que mantém os idosos fortes, móveis e independentes. Com o tempo, essa falta de movimento pode levar à perda muscular, rigidez articular e fraqueza geral, tornando as tarefas cotidianas ainda mais difíceis do que antes. Um dos maiores problemas é a diminuição da atividade física diária. Em muitas casas de repouso, os residentes passam grande parte do dia sentados, seja em uma cadeira de rodas ou deitados na cama. Diferentemente de viver em casa onde você naturalmente se mantém ativo fazendo tarefas domésticas, resolvendo pendências ou simplesmente caminhando pelo seu espaço, as casas de repouso tendem a ter horários estruturados que nem sempre priorizam o movimento. Sem atividade regular, os músculos enfraquecem, o equilíbrio piora e a mobilidade diminui, levando a um risco aumentado de quedas e lesões. Outra preocupação é a falta de programas de exercícios personalizados. Embora algumas instalações ofereçam aulas de ginástica em grupo, elas são frequentemente limitadas, generalizadas e não adaptadas às necessidades específicas de um indivíduo. Muitos idosos requerem treinamento de força direcionado, exercícios de flexibilidade ou trabalho de equilíbrio para manter suas habilidades físicas. Sem isso, eles podem experimentar uma rápida perda de força, tornando mais difícil fazer coisas básicas como levantar-se, caminhar pequenas distâncias, ou até mesmo segurar objetos com segurança. A nutrição é outro fator frequentemente negligenciado. Embora as casas de repouso forneçam refeições, a qualidade e o valor nutricional podem variar. Algumas instalações oferecem refeições processadas com alto teor de sódio ou baixo teor de proteína, que não fornecem os nutrientes necessários para manter a massa muscular e os níveis de energia. Uma dieta carente de vitaminas e minerais essenciais pode contribuir para a fadiga, fraqueza e cicatrização mais lenta de lesões. Quando combinada com baixos níveis de atividade, isso pode acelerar o declínio físico muito mais rapidamente do que se a pessoa estivesse gerenciando suas refeições em casa. Veja o Sr. Jaime, por exemplo. Aos 82 anos, ele era ativo e independente, fazia exercícios leves e cozinhava suas próprias refeições em casa. Mas depois de se mudar para uma casa de repouso, após uma pequena cirurgia, ele se viu sentado por longas horas comendo refeições que não escolhia e recebendo pouco incentivo para se mover. Em poucos meses, percebeu que suas pernas pareciam mais fracas, perdeu peso e levantar-se de uma cadeira tornou-se difícil. Sua mobilidade diminuiu tão rapidamente que logo precisou de um andador, algo que nunca precisou antes. A saúde física não se resume apenas a cuidados médicos. Trata-se de hábitos diários, movimento
e capacidade de se manter engajado. Caminhar até a cozinha, fazer alongamentos simples e até mesmo levantar-se de uma cadeira sem ajuda contribuem para manter a força e a independência. As casas de repouso podem fornecer segurança e supervisão médica, mas se não incentivarem o movimento consistente e a nutrição adequada, podem, na verdade, acelerar a deterioração física em vez de preveni-la. Agora vamos falar sobre outro risco oculto que muitas pessoas não percebem até ser tarde demais. Número 4. Alto risco de negligência ou maus tratos. Muitas pessoas supõem que as casas de repouso fornecem cuidados constantes e atentos, garantindo que os residentes estejam sempre seguros e bem assistidos. Mas a realidade é que muitas instalações estão com falta de pessoal, sobrecarregadas e incapazes de fornecer o nível de cuidado que prometem. Quando os membros da equipe estão sobrecarregados, os residentes nem sempre recebem a atenção de que precisam, levando à assistência demorada, preocupações médicas não atendidas e, em alguns casos, negligência declarada. Para muitos idosos, essa falta de cuidado pode ter sérias consequências físicas e emocionais. Um dos maiores riscos são os tempos de resposta demorados. Quando você mora em casa, pode se mover no seu próprio ritmo e atender às suas necessidades conforme elas surgem. Mas em uma casa de repouso, você pode ter que esperar por ajuda, às vezes, por longos períodos. Se precisar de assistência para usar o banheiro, sair da cama, ou mesmo apenas pegar um copo d'água, não há garantia de que a ajuda virá imediatamente. Alguns residentes relatam esperar horas por assistência, o que pode levar a desconforto, frustração e até complicações médicas. Além dos atrasos, as necessidades básicas de cuidados são frequentemente negligenciadas. Em muitas casas de repouso, os membros da equipe são responsáveis por dezenas de residentes ao mesmo tempo. Isso significa que coisas como higiene adequada, medicação na hora certa, ou mesmo interações simples, podem passar despercebidas. Se um residente não consegue defender a si mesmo, pode acabar ficando sem cuidados essenciais por longos períodos. A falta de supervisão também aumenta o risco de negligência e maus tratos. Embora a maioria dos cuidadores genuinamente queira ajudar, o estresse, o esgotamento e a falta de pessoal podem levar a situações em que os residentes são ignorados, tratados com rispidez ou mesmo manuseados bruscamente. Em casos mais graves, houve relatos de residentes sofrendo maus tratos emocionais, físicos ou financeiros. Isso não acontece em todas as casas de repouso, mas ocorre com mais frequência do que as pessoas imaginam, e muitas famílias não descobrem até que seu ente querido já tenha sofrido as consequências. Veja a dona Helena, por exemplo. Aos 79 anos, ela se mudou para uma casa de repouso, esperando receber cuidados atentos, mas rapidamente percebeu que a ajuda era inconsistente. Alguns dias seus pedidos eram atendidos rapidamente. Outros dias ela tinha que esperar horas para alguém ajudá-la com necessidades básicas. Ela muitas vezes sentia que estava sendo apressada nas refeições, esquecida para atividades e tratada mais como uma tarefa do que como uma pessoa. Com o tempo sentiu-se ignorada, desamparada e esquecida, algo que nunca imaginou vivenciar em um lugar que deveria ajudá-la. A verdade é que nem todas as casas de repouso são ruins, mas é importante reconhecer os riscos. Mesmo em instalações bem avaliadas, equipes sobrecarregadas e altas proporções de pacientes por cuidador significam que algum nível de negligência é quase inevitável. Se você está considerando uma casa de repouso, é fundamental pesquisar os níveis de pessoal, avaliações de residentes e experiências pessoais antes de tomar uma decisão. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor comente ponto 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.
Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir para o número 5. Perda da independência. Uma das maiores preocupações que os idosos enfrentam ao se mudarem para uma casa de repouso não é apenas se ajustar a um novo ambiente, é perder o controle sobre sua vida diária. A independência é algo que a maioria de nós considera natural, mas uma vez que você entra em uma instituição de cuidados, muitas das escolhas que antes fazia por si mesmo são subitamente ditadas por outra pessoa. A que horas você acorda, quando e o que come quando recebe cuidados, e até como passa o dia podem ser determinados pelo cronograma da instituição, em vez de sua preferência pessoal. Para muitos adultos mais velhos, essa perda de autonomia pode ser frustrante e desanimadora, e até levar a sentimentos de desamparo. Embora as casas de repouso forneçam estrutura e assistência, elas geralmente não permitem o mesmo nível de liberdade pessoal que vem com a vida por conta própria. Se você gosta de uma rotina matinal específica, talvez tomar um café da manhã demorado, ler o jornal ou sair para tomar ar fresco, pode descobrir que esses prazeres simples são subitamente restringidos. As refeições são programadas em horários fixos, muitas vezes com opções limitadas de cardápio. Suas atividades diárias podem ser escolhidas para você, e a capacidade de sair independentemente pode se tornar mais complicada. Além da estrutura do dia a dia, há também a realidade de que as decisões sobre seus cuidados de saúde e necessidades pessoais podem não estar mais inteiramente em suas mãos. Embora os membros da equipe visem fornecer cuidados, eles geralmente têm vários residentes para gerenciar, o que significa que seus pedidos nem sempre podem ser atendidos imediatamente. Se você passou a vida tomando suas próprias decisões, ajustar-se a esse novo sistema pode parecer esmagador. A frustração de esperar por assistência com necessidades básicas, algo tão simples como pegar um copo d'água ou usar o banheiro, pode rapidamente levar à angústia emocional. Veja o Sr. Roberto, por exemplo. Aos 81 anos, ele morava sozinho há anos e valorizava sua capacidade de fazer as coisas em seus próprios termos. Mas após uma queda, sua família o convenceu a se mudar para uma casa de repouso por razões de segurança. O que ele não previu foi o quanto sentiria falta das pequenas liberdades que tinha antes: poder comer o que queria, decidir sua própria hora de dormir, ou mesmo sair sem precisar de permissão. Ele se sentiu preso não porque não estivesse sendo cuidado, mas porque sua capacidade de fazer escolhas por si mesmo havia sido tirada. A perda da independência não acontece de uma vez, mas com o tempo pode corroer seu senso de identidade. Se manter o controle sobre sua vida é importante para você, vale a pena considerar outros arranjos de moradia que forneçam suporte, permitindo ainda que você faça suas próprias escolhas. Comunidades de vida assistida, cuidados de saúde em domicílio, ou mesmo moradia compartilhada com um amigo, podem oferecer ajuda sem remover completamente sua capacidade de gerenciar sua própria vida. Porque no final do dia, independência não é apenas sobre onde você mora, é sobre ter a liberdade de viver a vida do seu jeito. Número 6. Perda do ambiente familiar e da identidade pessoal. Uma das consequências mais negligenciadas de se mudar para uma casa de repouso é o impacto emocional de deixar para trás um ambiente familiar. Sua casa é mais do que apenas um lugar. Ela guarda memórias, rotinas e um senso de identidade que é difícil de substituir. Ao se mudar para uma instituição, você pode ter que abrir mão de pertences pessoais, ajustar-se a uma nova estrutura diária e abandonar o conforto de estar em um espaço que parece verdadeiramente seu. Para muitos idosos, essa transição não é apenas difícil, é profundamente perturbadora. Um lar é preenchido com pequenos mas significativos rituais que dão à vida um senso de normalidade. Sentar na sua cadeira favorita, cuidar do seu jardim, ou simplesmente tomar um café em uma cozinha familiar pode trazer conforto e estabilidade.
Mas em uma casa de repouso tudo muda. Seu espaço é menor, muitas vezes compartilhado com um colega de quarto e decorado com móveis genéricos em vez das coisas que faziam sua casa parecer um lar. A capacidade de se mover livremente, decorar como quiser, ou mesmo manter itens sentimentais, pode ser limitada, tornando difícil sentir um senso de posse sobre seu espaço de vida. Além do ambiente físico, a perda da identidade pessoal pode ser ainda mais profunda. Quando você passou décadas vivendo a vida em seus próprios termos, mudar para uma casa de repouso pode parecer uma transição de ser uma pessoa independente para ser um residente em uma instituição. As escolhas diárias, o que comer, quando dormir e como passar o tempo, são frequentemente feitas pela equipe e não por você. E com o tempo, isso pode criar um sentimento de distanciamento da pessoa que você já foi. Em vez de se sentirem como indivíduos, muitos idosos começam a sentir que são apenas parte de um sistema. Para muitos, essa perda de identidade também se estende a papéis sociais e hobbies. Você pode ter sido conhecido em sua comunidade como um ótimo cozinheiro, um jardineiro ávido ou alguém que adorava consertar coisas pela casa. Mas em uma casa de repouso, as oportunidades de se envolver em atividades significativas que reforçam sua identidade podem ser limitadas. Mesmo quando as atividades estão disponíveis, elas podem não se alinhar com seus interesses ou com as coisas que antes lhe davam um senso de propósito. Isso pode levar a sentimentos de tédio, frustração ou mesmo luto pela vida deixada para trás. Veja a dona Eleonora, por exemplo. Aos 83 anos, ela morava na mesma casa há mais de 40 anos. Conhecia todos os vizinhos da rua, tinha um jardim que amava e passava as noites tricotando mantas para os netos. Mas quando se mudou para uma casa de repouso, perdeu esses confortos familiares. Seu pequeno quarto não tinha espaço para seus materiais de tricô. Ela não tinha mais acesso a um jardim e a rotina diária parecia impessoal. Com o tempo, ela sentiu que estava perdendo o contato com a pessoa que sempre fora. Para muitos idosos, os efeitos emocionais e psicológicos de deixar para trás um ambiente familiar podem ser tão prejudiciais quanto o declínio físico. Embora algumas casas de repouso tentem facilitar a transição, não há substituto para o senso de identidade e pertencimento que vem de permanecer em um lugar que verdadeiramente parece um lar. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, por favor, comente ponto 6 abaixo para eu saber que você está aqui. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir para o número 7, controle limitado, sobre decisões médicas e de fim de vida. Uma das consequências mais importantes, porém raramente discutidas, de se mudar para uma casa de repouso é a perda de controle sobre suas próprias decisões médicas e de fim de vida. Quando você mora sozinho, tem o poder de escolher seus médicos, decidir sobre tratamentos e planejar o futuro de uma forma que se alinhe com seus valores. Mas uma vez que você entra em uma casa de repouso, muitas dessas decisões são influenciadas pelas políticas da instituição, membros da equipe e, às vezes, até por curadores legais que podem não entender completamente seus desejos pessoais. Um grande problema é a falta de cuidados médicos personalizados. Em uma casa de repouso, médicos e enfermeiros são responsáveis por muitos residentes ao mesmo tempo, o que significa que as decisões médicas são frequentemente tomadas com base em protocolos gerais em vez de preferências individuais. Medicamentos podem ser ajustados sem discutir completamente as alternativas. Tratamentos de rotina podem ser adiados e o nível de atenção pessoal que você recebe pode ser muito menor do que o que estava acostumado em casa. Em vez de ter um médico de confiança que conhece seu histórico, você pode ver diferentes membros da equipe que se revezam, tornando mais difícil construir uma relação consistente, paciente e cuidador.
Além dos cuidados de saúde diários, as decisões de fim de vida são outra preocupação crítica. Muitas casas de repouso têm políticas rígidas sobre ordens de não ressuscitar DNR, suporte à vida e cuidados paliativos que podem não se alinhar com o que você realmente deseja. Em alguns casos, os residentes ou suas famílias são pressionados a tomar decisões com base no que é mais fácil ou conveniente para a instituição, em vez do que é melhor para o indivíduo. Se essas escolhas não foram claramente documentadas com antecedência, como através de diretivas antecipadas de vontade, os idosos podem se encontrar recebendo tratamentos que não queriam ou tendo negado os cuidados de que precisavam desesperadamente. Outro desafio é a potencial perda do poder de decisão legal. Se uma casa de repouso determinar que um residente não é mais capaz de tomar decisões médicas por conta própria, um curador nomeado judicialmente ou administrador da instituição pode assumir essas decisões. Isso significa que mesmo que você tivesse preferências claras para seus cuidados, essas escolhas poderiam ser anuladas por outra pessoa. Para muitos idosos, essa é uma realidade inquietante, especialmente para aqueles que passaram suas vidas tomando decisões ponderadas sobre sua saúde e bem-estar. Veja o Sr. Haroldo, por exemplo. Aos 84 anos, ele tinha uma visão clara de como queria lidar com seus cuidados de saúde à medida que envelhecia. Ele havia redigido suas diretivas antecipadas de vontade, discutido seus desejos com sua família e presumia que sempre teria voz em seus tratamentos. Mas após um pequeno derrame, sua capacidade de tomar decisões foi questionada e um curador legal foi nomeado para supervisionar suas escolhas médicas. Ele logo se viu recebendo tratamentos com os quais não concordava e incapaz de recusar medicamentos que o faziam sentir-se pior. Apesar de seus anos de planejamento, sua voz não estava mais sendo ouvida. Quando se trata de cuidados de saúde e decisões de fim de vida, ter controle é essencial. As casas de repouso podem fornecer segurança e estrutura, mas também vêm com políticas e limitações que podem não se alinhar com o que você deseja para si mesmo. Se manter a independência médica é importante para você, é fundamental explorar arranjos de moradia alternativos que permitam que você tenha voz em seu próprio futuro. Ao concluirmos este vídeo, reserve um momento para refletir sobre esses 7 riscos ocultos de se mudar para uma casa de repouso. Muitas pessoas acreditam que é a escolha mais segura e lógica quando se vive sozinho, mas como discutimos, a realidade é muito mais complexa, desde a perda da independência e da identidade pessoal, até o enfrentamento do isolamento emocional, tensão financeira e controle limitado sobre as decisões médicas. As consequências dessa transição podem alterar a vida. Embora as casas de repouso forneçam cuidados essenciais para alguns, nem sempre são a melhor solução para manter a qualidade de vida, a dignidade e a liberdade pessoal. O mais importante a lembrar é que você tem opções. Existem formas alternativas de receber cuidados que não envolvem sacrificar sua independência. Cuidadores domiciliares, moradia compartilhada com outros idosos, comunidades de vida assistida e até cuidadores residentes podem fornecer suporte permitindo que você permaneça no controle de sua vida. Se você ou um ente querido estão considerando uma casa de repouso, dediquem tempo para explorar todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão final. Seus anos mais maduros devem ser sobre conforto, conexão e autonomia, não apenas cuidados médicos. A melhor maneira de se proteger é planejar com antecedência, fazer perguntas e garantir que onde quer que você viva, isso realmente apoie a vida que você deseja levar. Porque no final das contas, envelhecer não é apenas sobreviver, é continuar a viver com propósito, dignidade e escolha. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Agora, pensando nos fardos financeiros que discutimos, quais são alguns passos práticos que você pode começar a tomar hoje
para planejar os custos de cuidados de longo prazo, independentemente de onde escolher morar. Aqui está uma lição valiosa para levar para casa: o planejamento proativo é fundamental. Não espere por uma crise para começar a pensar sobre suas necessidades de cuidados de longo prazo e como você as financiará. Explore opções de seguro, como planos de saúde, com cobertura mais ampla, ou seguros específicos, se disponíveis e acessíveis. Entenda os programas governamentais e discuta estratégias financeiras com sua família. Assumir o controle do seu futuro começa agora. Adoraríamos ouvir suas opiniões. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Suas ideias são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-las. Por favor, compartilhe-se este vídeo com seus amigos e parentes que possam achar esta informação útil. E se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe, e seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.